tudo bem? Aqui Maurício Zafalon, seu consultor de investimentos autorizado pela CVM. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre margens para operações vendidas, que são as operações mais lucrativas quando a gente fala de opções. Então, existe uma dificuldade muito grande de você ter uma clareza com relação às margens que você vai ter que disponibilizar na sua corretora para fazer operações vendidas. Essa confusão vem porque a B3, que é a empresa que garante o funcionamento do mercado, seguindo normas, obviamente, da CVM, mas é ela que estipula quais são as margens que a corretora tem que apresentar para as operações vendidas dos clientes. Então, veja bem, a B3, ela não cobra o cliente. Então, a B3 não cobra sua margem quando você faz uma operação vendida, ela cobra a corretora. E a corretora, por sua vez, obviamente, cobra os clientes. Só que isso não é sempre um para um, ou seja, essa margem, ela é sempre determinada pela corretora. A maioria segue exatamente o que a B3 determina, mas tem corretoras que, dependendo talvez do perfil do cliente, do volume de operações do cliente, enfim, uma série de fatores que ela acaba modificando às vezes um pouco essa exigência da B3 e ela mesma ou cobra uma margem maior do que a exigência da B3, porque ela entende que o risco está maior, ou ela cobra uma margem menor. E a gente não tem como saber, porque é uma regra que a corretora determina e ela pode mudar essa regra para cada cliente, porque é critério dela, inclusive negociar ou considerar ativos, por exemplo, que a B3 não considera como margem, mas ela entende que aquele ativo para aquele cliente ela pode considerar. É bastante complexo, mas você tem que ter algum parâmetro quando você for fazer as operações. E esse parâmetro, obviamente, é o parâmetro da B3, porque isso te dá margem para poder conversar com a corretora caso a margem que está sendo cobrada de você fique muito fora do que o que a B3 está cobrando. A corretora teria que conversar contigo para explicar por quê. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas formas de você verificar essa margem quando você for fazer uma operação. Uma delas é o simulador da B3, que eu vou mostrar aqui para vocês, e a outra é um PDF que a corretora BTG ela disponibiliza para clientes e para não clientes, enfim, você pode fazer o download no site, e que pode ser uma forma de você também buscar ali, sem ter que ficar simulando opção por opção dentro do simulador da B3. Tá? Então, ali, às vezes, é mais prático, se você já tem o código da opção, você já sabe o que você vai negociar, você pode consultar direto ali no PDF. E tem uma outra utilidade. Eu, por exemplo, muitas vezes eu acompanho a margem de uma operação. E aí você tendo salvo, por exemplo, esses PDFs, você pode ver como que foi o comportamento da margem de uma determinada operação ao longo do tempo, frente à cotação daquele ativo. Você entendeu o estudo? Para você determinar, porque a margem ela não varia proporcionalmente à variação do ativo, tá? Porque o tempo também é levado em consideração, uma série de fatores. E então é um estudo bastante interessante. E no simulador você não consegue calcular margem com datas retroativas, você só vai calcular a margem naquele momento. Tá ok? Vamos então dar uma olhadinha no simulador aqui da B3? Então, estamos aqui, esse é o simulador, tá? O site, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para que vocês possam acessar diretamente, tá? Mas a funcionalidade dele é essa. Quando você vai fazer uma operação com opções vendidas, você vai vir aqui, opção sobre ação, né? Opções sobre ações, opção sobre ação. E aqui você vai digitar o código. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui Ambev,
ABFK155. Então, esse aqui é só um exemplo. Quando é de compra, opção comprada não tem margem, ok? Você vai ter margem em opção vendida. Então, você deixa 0 aqui e aqui você põe. Por exemplo, se você quer saber, você não consegue negociar uma opção, tá? Mas você pode fazer a conta em cima de uma opção. Ou você põe um lote de 100, tá? Clique em adicionar, ele vem para cá, posição, menos 100, porque a opção é uma quantidade vendida. Você clicando em calcular, ele vai te dar a margem. Está vendo? O saldo aqui. Tá? Qual que é o risco dessa posição? Então, para você vender um lote em 100 opções de ABEVK 155, você precisa ter disponibilizado em garantia o valor de R$ 205,45. Tá? Essa é a margem que você precisa ter disponível. Você pode inserir vários ativos aqui, por exemplo, se você já tem algumas posições vendidas, você pode inserir aqui e ele vai te calcular a margem total. Vai te dizer exatamente quanto você precisa ter para aquela carteira. Inclusive, se você quiser colocar também os ativos que você possui, aqui ele já vai te dar todos os valores em garantia daqueles ativos e a margem. E ele já vai te dar ali a diferença, se você tem margem sobrando, né, déficit ou superávit, ou faltando. Se estiver positivo aqui é porque está sobrando margem, ok? Vou dar uma olhadinha agora no PDF para a gente poder comparar. Então, está aqui o PDF. Eu vou deixar o link onde você pode fazer o download diariamente desse PDF no BTG. Ele não possui todas as opções listadas na B3, mas possui a grande maioria, são mais de 170 páginas aqui do documento, então possui a grande maioria das opções. Então, eu já vou vir aqui no localizar, né? A BEVK 155, que foi aquela opção que a gente consultou lá. Você pode ver aqui a margem, né? Aqui ele dá sempre a margem para uma opção. Tá? Então, 2,05, 100, 205, que era exatamente o valor que estava lá no site da B3. Qual que é a questão interessante de você, por exemplo, salvar esse PDF? Daqui 3 dias, o ativo, né, a cotação da Ambev pode variar, deve variar. O preço dessa opção também vai variar e a margem provavelmente também vai variar. E você pode saber, fazer um acompanhamento em cima de algum ativo, comparando com alguma opção específica, dentro do dinheiro, fora do dinheiro, comparando como que a margem anda daquela, enfim, daquela ação, ela se movimenta com relação ao tempo, tá? Isso te dá uma boa sensação de como que você pode operar margem, tá? Muito cuidado com as operações, né? Porque se existe uma movimentação muito grande no preço do ativo, a margem ela também pode subir, assim, às vezes de uma forma bastante rápida. E se você não tem como, né, apresentar essa margem para a sua corretora, você vai ter a sua operação liquidada. A corretora liquida a revelia, tá? E vai deixar o débito lá para você prestar contas, entendeu? A gente também convém deixar muito claro aqui que não é qualquer ativo que serve como garantia, não é qualquer renda fixa que serve como garantia. Você tem que consultar a sua corretora para saber qual que é a margem que você tem em garantia. Ou, se você vai fazer um investimento, por exemplo, você tem um valor, você vai aplicar numa renda fixa, quais são, por exemplo, os CDBs que são considerados como garantia? Não são todos. CDB da própria corretora não serve de garantia.
CDB da própria corretora não serve de garantia. Então, Tesouro Selic serve de garantia. Só que só lote cheio. Se você tem 0,98 lotes do Tesouro Selic, você tem 0 de garantia. Você só vai considerar se for 1, 2, entendeu? Só lote cheio. Então, tem uma série de regras que precisam ser muito bem apreciadas antes de você começar a fazer operações vendidas em opções, para você não ter esse problema com a margem. Você às vezes faz uma excelente avaliação de mercado, uma excelente estrutura com opções ou uma venda, e só que por conta de margem você pode ter um prejuízo. Tá ok? Então, se você achou interessante o que a gente está comentando aqui, assina o canal para você receber os próximos vídeos, curte, pode perguntar qualquer coisa que não ficou clara aí, que eu mesmo leio e respondo todas as perguntas. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.